Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe. Não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode. Parceiro, eu tô em viagem, né? Meio da rua, irmão, mas tem que parar, tem que. Não, pera aí, tem que gravar o videozinho, aquelas notícias espertas do Vasco, né? Só informação importante que a gente tem para passar hoje à noite, né? Não sei se você está vendo esse vídeo à noite, está vendo já de manhã, né? Já sei se acordou. E eu não vi o vídeo do bigode ontem à noite, vai ver agora, tá? Com informações fresquinhas. Me perdoa eu não estar de camisa do Vasco, tá dentro, igual eu falei, tá viajando, tá dentro da mala, ainda não desfiz a mala, tá? E aí tem que ser aquela parada, né, irmão? Daquele jeitinho assim, irmão. Não tem que fazer tem que ser no improviso, né? Tem que ser no improviso. Vamos de notícia, já falei demais. Seguinte, irmão, primeira informação aqui é o seguinte, o Paulinho, tá? Paulinho, meia Paulinho. O Vasco procurou o staff dele para renovar o contrato, ele nem respondeu, irmão. Coisa estranha, o Vasco achou estranho, tá? Nem o jogador falou nada, nem o staff do jogador falou nada. O Vasco achou estranho pra caramba o Paulinho não responder. E aí, irmão, vou dar minha opinião sobre isso. Paulinho, cara, chegou muito bem, né? Lá em 2023, contratado pelo Paulo Brax, pela 777. O Vasco precisava melhorar o meio de campo. O Paulinho foi o cara que melhorou o meio de campo do Vasco, né? Aquele meio de campo lá atrás, 2023, do Ramon Dias, era Paulinho, dono do meio de campo, irmão. Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Paulinho era o dono do meio de campo, jogou pra caramba. Mas aí no início de 2024 o cara machucou, cara. Ficou o ano inteiro parado. E aí voltou esse ano, maluco, irreconhecível, cara. Paulinho tá irreconhecível, irmão. Não sei quem é. Esse jogador que tem entrada aí, eu não sei quem é. Eu não sei quem é de jeito nenhum, jogando mal pra caramba, irmão. Porém, o Vasco ainda leva fé no futebol do jogador. O Vasco procurou o jogador, tá? Mas o jogador, nem o staff do jogador responderam, tá? A procura para renovar contrato. Vamos ficar de olho, né? Ficar de olho nessa questão envolvendo o Paulinho. Com relação ao Léo Jardim, o staff dele entendeu que as notas da Força Jovem, né? E alguns apontamentos da imprensa é uma pressão, é um tipo de pressão para o Léo Jardim aceitar e renovar contrato. Cara, podem entender como quiserem, cara. Podem entender como quiserem. O Vasco não tem condição nenhuma de pagar 1,5 milhão, 2 milhões pro Léo Jardim. Tá de sacanagem, é nem brincadeira. É sacanagem com você, irmão. Isso aí é sacanagem com você, não tem condição nenhuma, tá? Do Vasco aceitar um negócio desse, do Vasco aceitar uma renovação de 1 milhão. De 1,5 milhão, né? 900 mil tá na mesa. Quer? Não quer? Vaza. Vai embora, tá? E aí a gente corre atrás de outro goleiro. Ó, o seguinte, irmão, tô olhando aqui na minha colinha, o Vasco tá para acertar com o novo diretor de futebol, tá? E aí surge mais um nome especulado, tá? O nome do Mário Jorge Branco. Mário Jorge Branco é um português, tá? Nascido no Porto, ex-Fenerbahçe da Turquia. Ele é o cara que pode pintar no Vasco para ser o novo diretor de futebol do nosso Vasco da Gama. Parceiro, o Eric Marcos, a gente procurando o atacante no mercado, e o Eric Marcos, cria da base, bom jogador, cara, mas não teve muitas oportunidades, né? E quando teve também não foi muito bem, vamos falar, foi bem algumas vezes, não foi bem em muitas outras. O Vasco emprestou ele para o Ludogorets da Bulgária, e aí agora os caras vão comprar, tá? Vão comprar, vão exercer aí o direito de compra, a opção de compra, 1 milhão e 100, tá? 1 milhão e 100 euros. 1 milhão e 100 euros, dá mais ou menos 7 milhões de reais que vão pagar para ter o atacante Eric Marcos. O Bayer Leverkusen da Alemanha já confirmou que estará no Brasil durante o dia 14 e 24 de julho, tá? 14 e 24 de julho.
Bayer Leverkusen estará no Brasil e pode fazer um amistoso contra o Vasco. Importante, né? Legal até para, irmão, é bom levar mais ainda, né, a marca do Vasco lá para fora. Parceiro, seguinte, Kenji Cabreira, lembra do Kenji Cabreira? É um jogador do Melgar, a equipe peruana que enfrentou o Vasco, né? Enfrentou o Vasco na Sul-Americana, foi eliminada, empatou com o Vasco 3-3 lá, perdeu 3-0 em São Januário. Esse Kenji Cabreira é o atacante que joga pelo lado, tá? Joga pelo lado esquerdo, jogador jovem, né? Tem, se eu não me engano, agora tá falhando minha memória aqui, se eu não me engano ele tem 22 anos, é jovem, tá? O Vasco tá de olho nele, tá? Para trazer ele como reforço, tá? Na próxima janela. Kenji Cabreira, tá? O Vasco e o Lanús. O Lanús também era o outro time do grupo, o time argentino, jogou contra o Kenji Cabreira, gostou do futebol do cara, também está sondando para levar como reforço. Vamos aguardar para ver se o Vasco consegue superar o Lanús e trazer o Kenji Cabreira como reforço, meu amigo, é essa parada. Mais uma informação de reforço, Igor Vinícius, lateral direito Igor Vinícius, formado na base do Santos, jogador com passagem pelo Ituano, estava no São Paulo, está saindo do São Paulo. O Vasco tem interesse, o Santos tem interesse, o Fortaleza tem interesse e o Corinthians também tem interesse no jogador, tá? Porém, o Corinthians está mais avançado, o Corinthians deve ficar com o jogador, mas se não ficar, o Vasco corre por fora, né? Para ter o lateral direito Igor Vinícius. Até pelo seguinte, já falei para vocês, Puma Rodrigues tem proposta, tá, da MLS, tem proposta também do futebol brasileiro, tem times querendo ele por empréstimo. O Vasco, cara, o Vasco não tem reserva, tá? Hoje o Paulo Henrique é titular absoluto e o Puma é o primeiro reserva, né? Um reserva único ali, tá? O Puma saindo, já falei para vocês, eu testaria o Paulinho da base, tá? Mas o Vasco tá de olho em outros jogadores aí, um deles é o Igor Vinícius, que tá saindo do São Paulo. Agora falando do Puma, cara, o Diniz, cara, já falei isso, vou repetir. O Diniz precisa utilizar o Puma Rodrigues no ataque, tá? Foi assim que ele rendeu melhor na mão do Rafael Paiva, é assim que ele rende melhor. E, cara, eu vou te falar uma coisa, irmão, pode ter certeza, se ele entrar, ele vai render mais do que o Lloyd Augusto rende quando entra, tá? Sou muito a favor do Diniz utilizar o Puma na frente. Irmão, queria saber a sua opinião, cara, sua opinião. Puma Rodrigues, concorda que ele deve ficar e ser utilizado pelo Diniz no ataque? E o nome do Kenji Cabreira, te agrada? Atacante que joga pelo lado esquerdo, atacante que pertence ao Melgar do Peru. E Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, te agrada também? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. Aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!